Olá, mais uma vez você conosco em mais uma oportunidade para refletir um pouco na Palavra de Deus. Assim fazemos com muita alegria e com muita reverência também. Leia comigo no Salmo 119, o versículo 50 diz: Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Olha, amados, nós sempre buscamos alentos na palavra de Deus, buscamos refúgio, buscamos providência para algo que almejamos e ansiamos tanto. Nós sabemos que não é fácil as circunstâncias que todos nós, ora, enfrentamos, seja ela em qualquer esfera, na área familiar, na área profissional, ou até nas nossas buscas, sonhos e projetos. Nós temos convicção, amados, que mesmo quando enfrentamos lutas diversas, problemas diários, nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes, um Deus que cuida de nós. Provérbios capítulo 14, versículo 26 também diz que no temor do Senhor nós temos amparo. Por isso, amados, que é muito fácil você chegar para alguém que sofre e dizer: olha, pare de sofrer, para de sofrer. É fácil falar. É muito fácil chegar a alguém que enfrenta uma perca familiar tremenda e dizer: olha, não fique assim, confie mais em Deus. É fácil, é muito fácil. Difícil é você enfrentar. Difícil é você viver a decepção. Difícil é você conviver agora com a perca de alguém que fez parte e fundamental na sua vida. Eu estava vendo hoje um relato de uma filha que há pouco tempo perdeu seu pai, partiu, e ela fez o seguinte relato. Ela publicou uma foto dos pais, uma linda foto por sinal, com a seguinte mensagem: gosto tanto dessa foto e amo as pessoas que estão nela, meu pai e minha mãe. E ela segue: eu sou fruto deste amor, desse casamento de 40 anos, dessa linda história construída por eles, embasada no juramento feito no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E continua: e agora que chegou, até que a morte os separe. Realmente, sinto muito pela dor e saudade que minha mãe está sentindo, e oro a Deus para consolá-la e fazê-la forte para seguir na caminhada. E aí veio diversos comentários, e inclusive eu fiz o seguinte comentário nesta postagem há pouco. Disse assim: verdade, casamento é isso, só a morte separa. Sempre admirei lindas histórias, essa não é diferente. Fica o exemplo a ser seguido, na alegria ou na dor. O sim que muitos desprezam, não valorizam, segue até a eternidade, pois o verdadeiro amor não morre. Eu acredito que se você já viveu uma linda história, uma história de amor, ou se você já acompanhou uma linda história, eu sou testemunha do amor deste casal, o qual foi mencionado agora. E é tão bonito, amados, quando os filhos, eles têm um exemplo na própria casa. Eu lembro de situação também de que uma senhora,
ela ficou viúva e lhe restou 2 filhos e, se eu não me engano, 5 filhas. E ela mesmo, jovem, nova, ela não quis contrair um segundo relacionamento, porque pensou nas filhas e viu os relatos que acontecem quando muitos estupros acontecem devido a situações parecidas com essa, de que é colocado dentro da casa alguém que vai ver uma criança crescendo, se transformar em pré-adolescente, jovem. E quem não tem nenhum afeto familiar e quem não tem nenhum controle, acaba cometendo atos libidinosos, conquistando, influenciando, atraindo e fazendo daquele ser que precisa de proteção um objeto sexual para seus desejos loucos. Lembra o caso que aconteceu recente, foi repercussão nacional, de uma criança que estava sendo estuprada a partir dos 6 anos de idade por um tio, esta criança sendo criada pela avó distante do pai e da mãe, e aos 10 anos foi constatado que ela estava grávida. Veja só, eu lembro de um outro episódio de que uma senhora contraiu um outro relacionamento, levou aquela pessoa para dentro de casa e de repente a filha daquela senhora crescendo e aquele homem começou a se aproveitar daquela criança, depois jovem, e ele dizia abertamente para ela de que a mulher dele não era mais a mãe e sim a filha. Veja que situação. E foi uma confusão tremenda, causou um constrangimento imenso. Graças a Deus, aquela jovem ela pôde se reerguer, se livrar e reconstruiu a sua vida e contraiu uma linda família. Mas é assim, amado. Casamento é baseado nos princípios de Deus. O modelo está na Bíblia. O próprio Deus, ele instituiu a família. Ele disse: deixará o pai e a mãe e se juntar-se-á ao seu esposo ou sua esposa e formarão uma linda família e serão carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue. E, consequentemente, frutos, ou seja, filhos. E disso depende a nossa sociedade. Mas fica a responsabilidade para todos nós, de que relacionamento, quando se diz sim, na verdade está dizendo sim para Deus, para os dias maus, os dias bons, os momentos alegres e tristes, tudo isso fazem parte. Agora, feche as brechas. Feche as brechas. Ambos têm que se complementarem. Ambos têm que... É como a sociedade, né? Casamento é como a sociedade. Eu sei que eu não sou nesse poço de experiência a falar sobre isso, mas os casos que nós vemos, amados, nos deixam entristecidos porque muitos negligenciam essa determinação de Deus, que é investir na família, formar filhos, servir de exemplo. Eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para você. Segundo as Escrituras Sagradas, temer a Deus compreende respeitar, confiar e reconhecer sua justiça e soberania. É bem verdade que o homem, o ser humano, não sente no coração esse temor, até o próprio Deus lhe visitar de alguma forma, antes, muitas vezes, pela dor. Todavia, quando adquirimos este temor tão
tão gratificante, o temor a Deus. E o que significa temer a Deus? Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa ter receio em não desagradá-lo. Porque quando nós, seres humanos, desagradamos a Deus, abrimos espaços para o inimigo em nossa vida. E como é que o inimigo chega? A forma que os desenhos desenham o inimigo é aquele ser vermelho ou escurecido, com chifre, com dentes enormes, com aquela lança, com aquela cauda e cor de fogo para assustar. Não, o inimigo não chega assim. O inimigo, para atrapalhar a sua vida, chega através de uma amizade que te dá guarida, que te faz sorrir. Aquela amizade sem compromisso que bate em suas costas e te apoia em tudo. Assim é o inimigo. O inimigo, ele chega tentando atrapalhar o seu relacionamento. De que forma? Aquela pessoa bonita, né? Bem falante, bem perfumado, bem vestido e oferecendo só facilidades. Isso é o inimigo. Isso é o inimigo. Portanto, se aconteceu isso, volte-se para Deus. Em nenhuma situação, Deus não rejeita quem se aproxima dele. Agora, como a Bíblia diz, é necessário deixar o seu caminho. Aquela mulher, quando foi pega em adultério e foi levada por aqueles acusadores à presença de Jesus, Jesus, depois de ter falado na consciência daqueles homens de que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, eles envergonhados saíram. O que foi que Jesus disse? Jesus passou a mão na cabecinha e disse: não, você está certa, você está no seu direito, como a nossa lei diz, né? Infelizmente, a nossa lei, ela é como se estivesse passando a mão na cabeça de quem erra. Muitas vezes se comete um ato falho e a lei protege mais quem erra do que quem foi ofendido. A lei é fria, a lei não tem emoção. Mas voltando, o que foi que Jesus disse para aquela mulher? Cadê os teus acusadores? Aí ela disse: foram embora todos. Aí Jesus disse para aquela mulher: vá em paz. Agora, não peques mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, esses seus acusadores não irão mais lhe perseguir. Não irão mais lhe perseguir. Com um detalhe: não peque mais. Jesus estava dizendo: se você pecar novamente, você vai sofrer as consequências da lei. Mas para não voltar-se e cair na mão daqueles acusadores, Jesus disse: não peque mais. Não peque mais. Não erre mais. Portanto, querido, passamos a ter uma nova atitude sobre tudo o que nos cerca. De que forma? Quando nos aproximamos de Deus. Temer a Deus é, acima de tudo, ter a certeza de que não estamos sós, que Ele sempre nos ampara, que Ele sempre nos dá abrigo, nos dá guarida. Precisas do abrigo de Deus? Precisas do cuidado de Deus? Lembre-se, deixe o seu mau caminho e volte-se para Deus. Os teus acusadores não irão mais te acusar. Agora é necessário deixar o mau caminho. Deixar o caminho mau. A tua dor, o teu sofrimento vai passar, vai chegar ao fim. Essa tristeza, essa decepção, o tempo vai se encarregar de acalmar, de sarar as feridas. Jesus, ele tem poder de reconstruir a sua vida e te dar novo caminho. Eu aguardo o milagre de Deus. Eu espero o recomeço em minha vida, claro, com a direção de Deus. Agora é hora de se acalmar. Agora é hora de arrefecer. Ir em banho-maria
e deixar Deus cuidar de tudo, como tem cuidado. Apesar das noites, apesar das lutas, apesar das incertezas, mas é aquela velha coisa, né? Quando nós iremos e vamos passar por uma determinada cirurgia, extração de um órgão, coisa parecida, dói, machuca, mas é necessário. Eu lembro que quando meu pai ele passou por uma cirurgia e fez a extração da vesícula, ele sofreu muito, semanas antes e depois no pós-operatório. Ele, devido a complicações, perdeu a vesícula, teve que ser extraída. Mas foi necessário. Pessoas que passam em nossa vida são como órgãos que fazem parte de nós, mas depois, por algumas circunstâncias, é necessário para que possamos ter uma nova perspectiva, para que possamos nos livrar da dor, nos livrar daquilo que nos fere, que nos machuca. Se nós formos fazer uma retrospectiva ao longo da nossa vida, todos nós iremos lembrar que em algum momento de nossa vida tivemos que nos afastar de alguém, tivemos que nos se enquadrar em uma nova realidade, mesmo nutrindo algo de bom, mas é necessário para que possamos ter um poder de renovação. Tem o exemplo da águia, né? A águia, ela vive muitos anos. E depois, quando chega o período de mudança para ela ter uma nova quantidade de anos adiante, o que é que acontece? O bico, aquele bico, ela tem que perder para nascer um novo bico, porque se não perder, o próprio bico vai servir de arma para ela. As penas se renovam, então ela vai para um lugar mais alto e sofre aquele processo de renovação para depois ter uma nova perspectiva de vida. Até para morrer, a águia morre com dignidade. Não se vê por aí carcaça de águia. Não se vê. Amado, é o poder de renovação, o poder de resiliência que todos nós temos. E é dado por Deus, foi outorgado por Deus. Esta dor, este sofrimento, esta angústia que enfrentas, lembre-se, Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou, me deu vida. Portanto, busque a palavra. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quem sabe que você não já enfrentou isso? De ter vontade de dobrar os joelhos e te faltam forças. Te dar vontade de expressar algumas palavras para Deus em oração, mas dizer o quê? Se só as lágrimas é que dão lugar. Mas lembre-se, porque a tua palavra me vivificou. Então tenha força. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso aqui é o versículo 49. Portanto, amado, siga adiante. Essa dor vai passar. Eu falo por experiência própria. Deus, Ele tem seus caminhos traçados. Quem somos nós para tentar entender os caminhos do Senhor? Quem somos nós? Nosso resultado, nosso remédio, nossa busca é confiar em Deus.
se não tem palavras para falar em oração, Ele entende. Mas nos esforcemos, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos erros e fracassos, Deus é aquele que continua cuidando de cada um de nós, como tem cuidado de você. Veja o que diz no versículo 48 do Salmo 119. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Este é o caminho. Buscar a Deus, se alimentar da palavra, porque as pessoas são falhas, elas erram, elas decepcionam, mas nos fortalecemos para sermos diferença, fazer a diferença. Agora sejamos vigilantes, cuidado com suas escolhas, cuidado com suas atitudes, todas elas gerarão consequência, todas elas irão gerar consequências. Portanto, cuidado com suas escolhas, cuidado com suas atitudes. Vai decidir algo importante? Convida a Deus. Isso é importante para você? Veja se é importante para quem está do seu lado. Se isso que você vai fazer é bom para você, veja se vai ser bom para quem está do seu lado. Se a gente for fazer nossas escolhas baseadas só no que eu quero, isso é egoísmo. É egoísmo. E o que o seu filho quer? E o que seu esposo quer? E o que sua esposa quer? E o que seus pais querem? Decidir por conta própria é egoísmo. E o egoísmo é um sentimento que não vem de Deus. Quando a pessoa se reveste de egoísmo, soberba, prepotência, pode estar com todas as razões, menos Deus. Mas é melhor estar com Deus, tirar a nossa razão e deixar Deus prevalecer. E agradeça por tudo que Deus tem te dado. Hoje é mais um dia que Ele nos dá uma chance para recomeçar, refazer, assim como a águia, poder de renovação para servir de exemplo bom, para que um dia, quando alguém se lembrar de você, lembrar de alguém que trilhou o caminho correto, trilhou o caminho certo e foi visitado por Deus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vá adiante, olhe para Deus. Que Deus te abençoe.